boa tarde, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Ressoar. E eu já posso te adiantar que o programa tá bom demais, viu? Olha só o que vem por aí. No programa de hoje, vamos mostrar o projeto Voluntários do Sertão. E você vai ver também. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, conversa com o dentista Paulo Bonavides, mais conhecido como Tio Paulo. Tá um bate-papo muito bacana, viu? E no Descomplica Ressoar, a doutora Luísa vai te dar dicas de como transportar o seu pet num avião e de forma correta, tá? Então, ó, já pode chamando todo mundo, porque o programa Ressoar começa agora. Começamos o programa mostrando o importante projeto Voluntários do Sertão, que leva saúde, solidariedade e esperança para o sertão brasileiro. Dá só uma olhada, que legal. Em sua 22ª edição, o projeto Voluntários do Sertão reúne profissionais de diversas áreas para transformar a realidade de comunidades do interior brasileiro. Estamos aqui com 200 profissionais do Voluntário do Sertão, juntando mais 200 da Força Aérea e a equipe local, com mais de 13 especialidades, fora a área jurídica, toda essa logística, alimentação, que para isso aconteça tem que ser um conjunto de pessoas com sua proposta. Nós temos a expertise do voluntário há mais de 20 anos com esse trabalho de saúde, não só ali atendimento clínico, né, mas assim, dar o medicamento, até o procedimento cirúrgico, com várias especialidades, aí tem raio-x, tem ultrassom, mamógrafo, então dá o diagnóstico para o paciente, se precisar de cirúrgico, nós fazemos naquele momento até as limitações das nossas condições. E aí temos aí uma quantidade grande, né, porque o volume de pessoas são enorme. Então, nós temos uma equipe grande na FAB, está operando na balsa, nós temos uma carreta também na balsa próxima ali, e na cidade, por quê? Porque são muitas pessoas que vêm buscar. Se a gente não dividir os locais, aglomera muito. Então, nós temos aí o atendimento de mais 5.000 pessoas por dia, e aí nós temos, nesse colégio aqui, nós temos 30 consultórios com diversas especialidades, e é isso aí, é fazer um pouquinho daquele que a gente sabe, né, com essa experiência ao longo dos anos. Essa estrutura toda montada para que o HCamp consiga cumprir a sua missão foi fruto de um planejamento de mais de 6 meses, minucioso, detalhado. Atualmente somos 120 militares, 130 toneladas de material para que isso aqui possa acontecer. Todo hospital de campanha a gente está fazendo o apoio logístico aqui nas balsas, completamente independente das cidades. Então a gente consegue ir e voltar a missão inteira sem ressuprimento algum. Nós temos várias equipes que trabalham 24 horas, 7 dias por semana. Nós temos equipe de hidráulica, equipe de elétrica, temos o pessoal do rancho, o pessoal da limpeza dos módulos sanitários, para que tudo isso aconteça. Nesta edição, o projeto Voluntários do Sertão desembarcou em Parintins, no Amazonas. Para a gente é uma alegria e uma honra muito grande ter Parintins como uma cidade escolhida para ter esse grande mutirão, essa grande força-tarefa, principalmente de saúde, para toda a nossa gente. E para que a gente possa ir reduzindo cada vez mais a demanda que nós temos, mesmo com toda a estrutura de saúde que Parintins tem, mesmo com toda a estrutura de exames clínicos e outros serviços que nós dispomos para a saúde, toda essa estrutura, ela, sem dúvida nenhuma, ajuda e contribui muito. Criado há mais de 2 décadas, o projeto mobiliza médicos, dentistas, enfermeiros, educadores e outros profissionais que dedicam tempo e conhecimento para atender gratuitamente populações em situação de vulnerabilidade. Eu sou advogada, nós estamos atuando na parte de orientações para benefício no INSS. Nossa prioridade aqui, na verdade, é o acolhimento, porque antes de qualquer orientação jurídica que nós temos para passar, nós precisamos ouvir, acolher, entender. A escuta ativa que nós fazemos aqui, na verdade, é o nosso principal papel. A gente está aqui ofertando ensinamento básico para as crianças aqui da população de Parintins. Famílias inteiras que aguardam com expectativa a oportunidade de serem atendidas e veem nesse mutirão de solidariedade uma chance de recomeço. Tem pessoas que faz um agendamento a parte laboratório, vai lá 2, 3 meses. E aqui não, você já está com o papelzinho de agendado, você já é atendido. Faz tempo eu estava querendo pegar uma consulta para eles com neuro, aí eu aproveitei e trouxe logo os 2. Querendo ou não, é uma oportunidade não é só para mim, quanto para um monte de mãe que espera por uma consulta pediátrica, né? Que é impossível ter aqui na região de Parintins, porque
praticamente é difícil a gente conseguir. O atendimento contemplou toda a comunidade, mas o projeto Voluntários do Sertão mantém um olhar especialmente atento às pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Na verdade, o que a gente encontrou aqui foram muitas mulheres com uma demanda reprimida mesmo dentro delas, né? Muita ansiedade, muita preocupação com a própria subsistência da família. Muitas delas não trabalham e ficam por conta da criação dos filhos, que em geral são muitos filhos, né? Uma média aí, eu vou falar para vocês em torno de 6 a 8 filhos, né? O que eu procurei fazer foi oferecer suporte, apoio e principalmente escuta para as dores, né? A valorização da escuta, né? O incentivo a falar sobre essas dores e o encaminhamento para serviços de psicologia na cidade. Maria Eduarda, filha do idealizador do projeto, conta por que tanta gente deixa a missão já pensando em voltar na próxima edição. O Voluntários do Sertão, além de, obviamente, ser um momento que a pessoa se dedica a entregar o seu conhecimento e ser útil, né, de uma forma para pessoas que não conseguem ter acesso a essa informação, ele transforma, porque a gente traz muito amor. A gente não traz só informação e saúde. A gente tem amor para dar, é um amor genuíno. Então eu acho que isso renova a nossa alma e traz propósito para a nossa vida e tira a gente daquela rotina, né, da monotonia. Então eu acho que é por isso que os voluntários continuam querendo sempre participar. Uma iniciativa que reforça o poder da solidariedade para encurtar distâncias e transformar vidas. Gostaria de agradecer o programa Ressoar por essa parceria, está há mais de 10 anos aí divulgando, mostrando o que a gente faz aqui no Sertão, agora mais uma vez aqui no Amazonas. Com certeza, pessoal. Muito obrigada por acreditarem na nossa ação e por divulgarem o nosso projeto a cantos que a gente não consegue chegar nesse Brasil. Que demais, não é? Parabéns aos voluntários do Sertão pelo importante trabalho que é desenvolvido há mais de 20 anos, viu? Vocês são muito necessários para muita gente. Para conhecer um pouco mais do site, é só ir lá no voluntariosdosertão.org.br e você vai se encantar com o trabalho deles, viu? E tem mais, chegou a hora do nosso Minuto Ressoar. É só conferir. No Brasil, quase 1/3 da população depende de acesso gratuito para viver experiências culturais. A maior barreira ainda é social. Ela afasta milhares de pessoas de teatros, cinemas, shows e parques. É por isso que o Ressoar Cultura e Lazer existe, para aproximar quem nem sempre tem oportunidade de espaços que celebram a arte, o conhecimento e o entretenimento. O projeto leva grupos de escolas, instituições e comunidades a experiências que ampliam o mundo, fortalecem a educação e criam momentos únicos de aprendizado, afeto e integração social. Cada visita é uma porta que se abre. É a arte transformando realidades e mostrando que cultura é direito e também um futuro possível. Instituto Ressoar, transformando vidas por uma sociedade mais justa. Agora é hora do nosso quadro de entrevista, o Conexão Social. Hoje, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, tem o prazer de conversar com o dentista Paulo Bonavides, que ficou aí famoso nas redes sociais pelo trabalho que é incrível, minha gente. É cheio de amor, é cheio de inclusão com as crianças. Então, bora lá acompanhar esse bate-papo. Eu sei que você vai ficar encantado, com certeza. Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social, um espaço de histórias que inspiram todos os domingos aqui na Record News. E o programa de hoje fala sobre acolhimento e odontologia humanizada. Em um mundo cada vez mais acelerado, técnico e frio, ainda existem pessoas que escolheram cuidar do outro com empatia, carinho e humanidade. E talvez seja exatamente isso que tenha transformado o nosso convidado em um fenômeno tão admirado.
porque ele não ficou famoso apenas por ser um dentista, mas por ser o mais humano possível com o próximo, unindo arte, alegria, imaginação e afeto. Ele transformou o cuidado infantil em uma experiência de acolhimento emocional. Bom, ele é dentista, ator, artista circense, professor universitário e criador de conteúdos que inspiram milhões de pessoas todos os dias. E é com muita alegria que eu recebo aqui no nosso Conexão Social o Dr. Paulo Bonavides, que, é claro, é mais conhecido como Tio Paulo. Seja bem-vindo. Que delícia, que apresentação maravilhosa. Quase que eu chorei aqui, gente. Amei, muito obrigado. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que esse nosso papo vai ser incrível. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pro pessoal que tá em casa. Eu espero que vocês curtam muito. Eu tô muito animado. Vamos lá, vamos começar. E a gente também. Eu te falei quando você chegou, né, que eu sou tão sua fã que às vezes dá vontade de voltar a ser criança. Falou mesmo. Só pra ir lá ser atendida. E eu acho que quem te conhece aqui, com certeza um grande público sabe, né? E vê ali na forma como você mostra o seu trabalho, uma humanização que deixa a gente emocionado também. Então, obrigada de você ter tirado um tempinho da sua agenda tão corrida para vir aqui. Eu que agradeço. Já tô querendo voltar de novo, gente. Já tô querendo marcar um segundo programa. E tá super convidado. Tô amando. Muito convidado. Agora, a gente quer te conhecer, né? Antes de você ser o Tio Paulo e esse fenômeno que você hoje é, a gente quer saber quem é de verdade o Paulo Bonavides. Olha, eu acho que o Paulo Bonavides é um cara que só levou o nome Tio Paulo por sempre ter lidado com criança. Mas o mesmo Tio Paulo da internet é o Tio Paulo do consultório, é o Tio Paulo do palco, é o Tio Paulo filho, é o Tio Paulo amigo, é o Tio Paulo irmão. Eu acho que essa denominação de Tio Paulo ali foi só como eu fiquei conhecido. É até engraçado que as pessoas me encontram na rua e falam assim, mas você é igualzinho você é na internet. Mas é porque não foi criado nenhum personagem, né? Na verdade, isso aconteceu muito de repente, de um dia para o outro, que o Brasil acabou me conhecendo e as coisas explodiram. Mas voltando lá atrás, minha mãe, quando ficou grávida, minha mãe trabalhava com animação de festas, minha mãe era palhaça e descobriu que estava grávida, muito jovem, e aí decidiu vender tudo. E aí vendeu, se desfez das coisas de artista, e aí quando eu nasci com 6 anos de idade, eu fiz a minha primeira apresentação como artista. Então eu acho que meio que já vem isso na veia, sabe? Na veia. E minha mãe conta que eu não era aquela criança que brincava com carrinho, que brincava de pega-pega, que brincava na rua. Eu era aquela criança que brincava com microfone, o Papai Noel me levava caixa de som pra fazer show pros vizinhos, eu brincava de programa de televisão, meus presentes eram sapato de palhaço, nariz de palhaço, minha cabaninha não era uma cabaninha, era um circo. Então eu sempre tive esse lado artístico muito aflorado, assim, desde criança. E eu acho que essa energia do Paulo artista transformou o Tio Paulo dentista no meu consultório hoje, que acabou virando o meu palco, eu acho, né? Tanto o meu consultório, quanto a sala de aula. Então eu acho que é um combo de várias personas diferentes, mas que eu consegui juntar e fazer isso tudo virar uma única persona, porque eu lembro que na faculdade eu fui muito criticada, as pessoas falavam assim, mas o que tem a ver o dentista com o artista? Porque eu ia pra faculdade muitas vezes até com resquícios de maquiagem do dia anterior. Olha só. E eu, sem saber a resposta, eu falava, eu não sei, mas um dia isso vai se combinar, isso vai juntar. E se juntou. Então eu acho que o sucesso veio, mas ele veio de uma forma construída por muitos anos, assim. O Brasil me conheceu na pandemia, mas o Tio Paulo já existe desde que eu sou muito novinho, eu acho. Muito bacana. E assim, a odontologia entrou como na sua vida? Por um acidente de percurso, na verdade, né? Porque eu nunca imaginei na minha vida ser dentista. Eu nunca tive aquela coisa de falar assim, nossa, meu sonho é ser dentista. Ou meu filho, quando era pequeno, já brincava de dentista. Nada disso. Como eu te falei, eu sempre tive o sonho de ser artista. Inclusive, as mães sempre falam, né? Nossa, eu queria tanto que meu filho fosse um doutor. A minha mãe foi contra, minha família inteira foi contra. Você vai fazer odontologia pra quê? Você nasceu pra estar no palco, você nasceu pra televisão, você nasceu pra falar, você nasceu pra se comunicar. Só que a gente era muito pobre. E morando em Santos, fazer um curso em São Paulo era quase fazer uma viagem internacional. Eu não tinha condições de ficar indo pra São Paulo pra fazer grandes escolas de teatro. E aí eu fiz teatro em Santos, tirei o meu DRT como apresentador e ator. E aí eu precisava fazer alguma coisa
que eu não ficasse parado. Minha mãe era professora, quando eu fiz 16 anos para 17, eu me formei na escola, fiz vários testes vocacionais e unânime, todos os testes, ator, no máximo assim, professor, jornalista, radialista, nunca alguma área médica. E aí um belo dia eu tava assistindo a um programa de televisão e eu vi os Doutores da Alegria nos hospitais. E eu achei aquilo fantástico, mas eu não queria ser médico. E o meu tio era professor de uma universidade no curso de Direito. Ele falou, olha, lá tem odontologia, é parecido, você pode tentar fazer isso na odontologia. Mas o dentista sempre foi visto pela mídia, né, pelas pessoas, até por uma questão cultural, como uma profissão do medo, do terror, né, daquela coisa horrorosa. Porque há muitos anos atrás, nem tantos anos atrás assim, mas até quando eu era criança, a prevenção odontológica era feita nas escolas. Então o dentista ia na escola, passava o flúor, aquela parte gostosa era feita na escola. E as pessoas procuravam o dentista só quando era sinônimo de dor. Então o consultório sempre foi algo visto como vai doer, eu tenho medo, ele tá de jaleco branco, os pacientes especiais passando por alguns outros procedimentos médicos mais invasivos achavam que o dentista ia fazer algo parecido com o que ele fez, por exemplo, no dia anterior. Então a odontologia nunca foi vista como essa parte humanizada, essa parte que dá colo pro paciente. E aí eu entrei na faculdade meio que sem querer, assim, mas era o que me restava e eu entrei. Primeiro ano eu odiei, segundo ano eu odiei mais ainda, terceiro ano no começo eu também detestava, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu nasci pra luz, som, fumaça, holofortes, ponto, TP, e eu falei, eu não tô aqui pra ver dente, não é legal isso. E minha mãe teve uma conversa muito séria comigo, falou, filho, se você não tá gostando, vamos trancar e vamos tentar correr atrás do seu sonho. Eu falei, não, eu vou tentar mais um semestre. Só que no semestre que eu falei que eu ia tentar, entrou a disciplina de pacientes especiais, e aí entrou um paciente autista que 8 dentistas antes de mim, 8 alunos antes de mim não conseguiam atender esse menino de jeito nenhum. E eu falei, é uma questão de honra, eu vou atender esse menino. E aí eu usei a técnica da clown terapia, que é quando eu pego as minhas roupas de palhaço, começo a aplicar essas técnicas nessa criança e eu sou o primeiro dentista a conseguir atender esse menino através das técnicas, que é quando eu uno a arte com a odontologia. Ele é o Guilherme, exatamente. Tá sabendo da minha vida toda, hein? Ele é o Guilherme. Ele é o Guilherme. E o Guilherme ficou marcado, eu acho que ali nasceu o tio Paulo, quando eu conheci o Guilherme. E aí, a minha diretora falou, olha, você tem todo o potencial para ser um professor nosso. Você fala bem, você é estudioso, você conseguiu atender o Guilherme, coisa que ninguém conseguiu. Mas para fazer isso, você precisa se qualificar. Não adianta ter só talento. Aí eu falei, bom, lá vai eu fazer mais milhões de shows para conseguir. E aí, mesmo sendo bem humilde, a minha mãe sempre falou assim, filho, tudo na vida a gente pode perder. O que ninguém tira da gente é o nosso estudo, o nosso conhecimento. Então, faz show e vai atrás. Então, eu fazia show, eu ia atrás. Eu tive muitos nãos. Eu lembro que eu tive um professor que virou pra mim. Uma vez ele fez assim, o que é isso na sua sobrancelha? Eu tava com um pouquinho de resquício de glitter. Eu falei, não, professor, é que eu fiz um show ontem à noite, imagina, eu terminava o show 1h da manhã nas festas infantis até chegar em casa e tirar tudo, e no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu tava operando. Ele falou assim, você é palhaço? Aí eu falei assim, ele falou, não, querido, palhaço tá aqui, o dentista tá aqui, não tem como você ser as duas coisas ao mesmo tempo, olha pros seus colegas. E aquilo foi um balde de água fria, mas ao mesmo tempo até agradeço ele, porque eu olhei nos olhos deles e eu falei assim, olha, eu não sei como isso vai acontecer, mas um dia você vai escutar falar muito meu nome. E eu pensando, bom, um dia ele vai escutar, como eu não sei. E aí eu comecei a desenvolver, fui fazer especialização, fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado, hoje estou fazendo doutorado, já faço a defesa agora em janeiro, e já sou professor universitário há 15 anos. Então assim, eu acho que eu tenho muita fé, sabe? Eu acho que quem tem fé tem tudo, né? Sim. E eu acho que Deus apontou o dedinho na minha cabeça e fez, vai filho, vai que sua missão é essa. Então eu acho que é uma missão de vida mesmo, sabe? Eu acho que hoje eu cumpro essa missão de vida e graças a Deus aí, acho que com muita maestria e mudando a vida das pessoas, né? Que extraordinário. E hoje eu tenho certeza que esse professor ouve falar muito de você de forma muito positiva. Quem sabe até ele não anda ensinando ou fazendo alguma coisa, né? Tomara! Como é que ficou, então, depois que você entendeu o seu propósito e você falou, agora eu já sei como trabalhar?
Então, na época eu achei que eu tinha mudado o mundo, né? Eu falei, meu Deus do céu, descobri a técnica salvadora da pátria. Eu acho que agora tô feito. E aí, com uma conversa com uma amiga psicóloga, minha amiga falou, olha, sua técnica é incrível, é muito legal, mas todo dia você vai se vestir de palhaço para conseguir atender um paciente? Como é que fica a questão da biossegurança? Como é que você vai operar vestido de palhaço? E aí foi um balde de água fria, porque eu falei, bom, realmente ela tem razão. Sim. Não tem como eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, inclusive, também isso implicaria, por exemplo, quando essa criança fosse ao circo. Como é que ia ser? Ela ia ver o palhaço no circo e ia falar, será que esse palhaço tá me dando anestesia? Será que ele vai mexer no meu dente? Olha a confusão na cabeça da criança. E aí eu estava assistindo um outro programa de televisão e eu vi que um hospital do câncer aqui em São Paulo fazia umas bolsinhas de super-herói para esconder a quimioterapia e essa criança receberia a força do Batman, a força do Homem-Aranha, a força do super-herói e isso dava uma força incrível de super-herói para ela poder conseguir terminar o tratamento dela. Eu falei, pronto, é aí que eu vou entrar. Eu acho que a grande estrela pode ser o tio Paulo, né? Nunca quis ser chamado de doutor. Pode ser o tio Paulo, que eu acho que é uma forma mais humana. Eu nunca de jaleco branco, nunca de social, sempre de tênis, a calça igual do papai, o relógio igual da mamãe, o óculos igual da vovó, sempre tentando trazer esse paciente para perto do profissional, sem essa doutorite, eu nunca quis ter isso. E eu era muito amigo, eu sou muito amigo do Batman, do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, da princesa tal, e o seu sapato tá igual da Elsa, do Frozen. E aí as crianças começaram a ver que a minha linguagem era uma linguagem do mundo delas. Eu trago elas para dentro do mundo daquela psicologia infantil, imaginária, fazendo um manejo cada vez mais humanizado. E aí, na pandemia, isso dá um boom. Eu lembro quando os seus vídeos começaram a aparecer para mim, foi um pouco depois da pandemia, ou ali no meio da pandemia, né? E como a gente aqui, ou a gente conhece, ou a gente até apoia muitos projetos, e tem esse projeto que tem os homens que se vestem, né? Sim. Empresários, voluntários sim. Se vestem de super-heróis e vão. A gente já acompanhou um trabalho como esse e a gente associava muito, né? Legal. Eu queria que você falasse, nesse período, então, quando você descobriu, atendo criança, é mais a pediatria, mas entrou os especiais na sua vida, né? Então, na verdade, é muito engraçado isso, que quando chega um pai no meu consultório, eu pergunto assim, e aí, me fala um pouco, por exemplo, do João. O que o Joãozinho tem? Sei lá, o nome de uma criança. O Joãozinho, por exemplo. Me fala o que o João tem. Aí o pai já começa. O João é autista. Eu falo, pode parar. Pode parar. Porque antes dele ser autista, eu quero que você conte do João. O que o João é? O João é lindo, o João é inteligente, o João é alto, o João é baixo, o João gosta de comer isso, o João não gosta de comer aquilo, o João vai no dentista, o João não vai no dentista. E por um acaso, o João tem transtorno do espectro autista. E por um acaso, o João tem síndrome de Down. E por um acaso... Acho que a gente não precisa colocar essa criança dentro dessa bolha, porque antes dele ter qualquer deficiência física ou cognitiva, essa criança, ela é uma criança, né? Então, eu costumo dizer, eu atendo pacientes com deficiência, eu atendo pacientes especiais? Atendo. Mas antes eu atendo crianças e pais, porque eu acho que o pai ele também precisa ser atendido. Um dia desse eu estava atendendo um pai e uma mãe, e aí eu vi que a energia dela estava muito baixa. E eu falei, você não tá bem hoje, o que tá acontecendo? E aí ela começou, papai, começou a me contar. Eu falei, olha, antes de eu olhar a boquinha dela, eu vou te receitar uma coisinha que vai te melhorar. Aí peguei o meu receituário, comecei a escrever uma receita, pus a data, carimbei, assinei e entreguei para ela. E aí a receita dizia que ela precisava ter muita fé, e que se eu podia dar um abraço nela. E aí a mulher se desmoronou, e aí eu levantei, dei um abraço nela, e ela me agradeceu tanto que ela falou assim, eu nunca imaginaria que um dentista ia fazer isso. Então eu acho que o brasileiro em si, eu falo muito isso para os meus alunos, que o dentista que vê dente tá atrasado. Eu acho que trabalhar com dente precisa ser protético e trabalhar dentro do laboratório. Eu acho que o dentista, antes do dente, vem gente, vem pessoas. A gente precisa entender que a gente trabalha com
pessoas. Hoje, quem não sabe trabalhar com pessoas precisa trabalhar com máquina, porque hoje as pessoas, elas estão frias, elas são de colo. Você chega a um lugar, por exemplo, você dá um boa tarde, você pergunta como que tá o dia da pessoa, a pessoa se assusta. A pessoa não tá acostumada. Mas como assim ele tá perguntando como tá meu dia? Eu não conheço nem ele. Onde você vai? Né? A pessoa já perguntou onde você vai. Por exemplo, cheguei aqui hoje na Record, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, olha, ali tá, você pode passar o seu crachá? Claro, não sei o quê, como é que... E a pessoa se assusta, porque eu acho que ela tá tão no automático de fazer o trabalho dela, e quando alguém humaniza isso, assusta. Porque se a gente for parar pra pensar, o meu trabalho não era pra eu ser famoso, não era pra eu ter milhões de seguidores, porque o que eu faço de mais? Eu lido com amor? Eu lido com humanização? Isso não poderia ser normal no país que a gente vive? Mas não é. Então eu quebro um paradigma de um homem que coloca um joia colorido, que se precisar atender no chão, vai atender no chão e tá tudo bem, e que coloca essa humanidade em primeiro lugar, essa humanização em primeiro lugar, que escuta, que fala, que aconselha. Um dia desse também chegou uma paciente lá que tava brigada com a irmã. Não, porque eu bloqueei minha irmã, porque a minha irmã não sei o quê, psicóloga, que briguei com a minha irmã, que papapá. Eu falei, mas e a chance que você tá dando pra ela? Desbloqueia ela, porque às vezes ela tá tentando falar com você e ela não consegue. Ela fez assim, ué, mas eu acho que eu tinha vindo num dentista. E eu acabei fazendo uma sessão de psicologia pra mim mesmo. Então assim, eu acho que esse lado humano acaba conquistando, e eu acho que eu consigo virar o seguidor, o paciente, o aluno em fã. E quando a gente consegue trazer a pessoa pra fã, que admira o seu trabalho, aí eu acho que as coisas ficam mais leves e mais gostosas. Sim, eu acredito muito nisso também. E ainda falando de humanização, que a gente sabe que isso precisa em todas as áreas, mas quando a gente fala da saúde, né, seja da bucal ou da saúde mesmo física, falta muito isso. E aí eu queria que você falasse um pouco, principalmente para esses profissionais dessa área, porque às vezes tem um problema com eles mesmos. Graças a Deus você mostra, né, que você veio de uma família, que você foi amado e você teve todo esse amparato aí, vamos dizer que sua mãe te deu, né, todos esses recursos emocionais. Mas como é que a gente consegue? Porque falta isso demais. E quem fica doente, que eu vejo? Esses profissionais. Eu, quando vou num profissional, eu percebo a doença dele ali, ao me atender. Você sabe que eu né, a gente deve chegar nesse assunto, mas além de dentista, eu sou artista até hoje. Eu fiquei 8 meses em temporada agora com o Dedé Santana, lá no musical Abracadabra. Eu era o mestre de cerimônia do Heather Circus, e lá o Heather usava uma frase que eu levei pra minha vida, que é assim: felicidade é questão de prioridade. Então eu acho que quando a gente está feliz, a gente transmite essa felicidade, a gente reflete essa felicidade. E eu acho que as pessoas precisam se colocar um pouco em primeiro lugar, sabe? Eu digo sempre para as pessoas que assim, o que a gente viveu ontem, já passou. Não dá, a gente pode olhar, a gente pode gravar, a gente pode ver foto, vai ser maravilhoso, mas vai ficar na nossa memória. Mas passou. O que a gente vive hoje, eu acho que é uma dádiva do que a gente está vivendo agora. Por isso que o hoje na língua portuguesa é chamado de presente, porque é o que a gente está vivendo. Eu tive um episódio que a minha mãe, como eu te falei, a gente é muito ligado, né? E a minha mãe, um dia a gente tava na Disney, e minha mãe foi... Mulher odeia que fala que tá gordinha, né? Sim. Se falar que tá... Não, tá gordinha, minha mãe já tava toda, né? Então minha mãe foi abaixar pra amarrar a sandália, não conseguiu chegar. Eu falei, mãe, tá gordinha. Aí pronto, né? Minha mãe falou, não, como é que eu tô gordinha? Eu falei, mãe, precisa ir no médico, tem alguma coisa estranha. E minha mãe foi ao médico. Quando minha mãe chegou no médico, minha mãe estava com um tumor no ovário. E minha mãe teve um câncer que tinha 51 centímetros e 5 quilos, sem ela saber. Ela achou que estava um pouquinho acima do peso, mas era um câncer que tinha 5 quilos e 51 centímetros. Quando a gente descobriu que minha mãe estava com câncer, aquilo caiu meu mundo. Aquilo pra mim foi assim, eu perguntava pra Deus, eu falava, mas por que isso tá acontecendo comigo, né? Mesmo lidando com tantos pacientes especiais, eu falava, meu Deus do céu, mas por que isso tá acontecendo na minha família, né? Porque quando vem na gente é diferente, né? Eu lido com isso todos os dias, mas quando vem dentro da nossa família é muito difícil. E hoje, eu e minha mãe falamos uma coisa que até a gente se emociona quando a gente fala isso, que eu acho que o câncer da minha mãe, por incrível que pareça, foi uma das melhores coisas que aconteceram na nossa vida. Aí você vai falar assim, como assim? Um câncer?
Sim. O câncer da minha mãe, ele me transformou num novo homem. O câncer da minha mãe fez eu entender que o menos pode ser mais. O câncer da minha mãe fez eu entender que, por exemplo, se o jantar fosse um estrogonofe, a minha mãe estava assistindo o mesmo programa na cozinha, eu na sala, meu pai no quarto. Hoje o câncer da minha mãe fez eu entender que a gente precisa comer junto, que a gente precisa aproveitar cada dia como se ele fosse único, que é aquilo que a gente estava falando, viver o hoje. Viver hoje. Então, hoje eu tô falando com a minha mãe no telefone, eu sinto um remorso se eu dou tchau e eu não falo que eu a amo, sabe? Então eu acho que fez a gente valorizar coisas que eu não via antes. Porque é um medo de perder mesmo. E a gente tem que ter esse medo de perder, porque tudo pode acontecer, né? Por exemplo, pode ter um paciente que está em fase terminal, mas eu posso sofrer um acidente e morrer primeiro que ele. Então a gente tem que viver o agora mesmo, sabe? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então eu acho que o amor, ele vence, e viver intensamente cada segundo como se realmente fosse o último segundo da nossa vida. Eu acho que isso que eles me ensinam todos os dias. Isso é muito forte, muito reflexivo, mas que é para todos nós. Para todo mundo, para todo mundo. Você vê que a gente teve essa experiência na pandemia, né? Ninguém esperava, e quando tudo aquilo aconteceu, e não se tratava de quem tinha menos ou mais poder aquisitivo. Algumas pessoas podiam comprar um hospital, eu conheci, e que se foram. Exatamente. E elas não planejavam isso. Exatamente. Tinha vários projetos acontecendo na vida, e normalmente para daqui 5, 10, 15 anos, né? Então, de verdade, quando a gente fala isso aqui, parece até clichê, porque as pessoas falam, mas eu costumo falar isso muito de verdade. É vida real, E né? eu vejo muita verdade no que você está falando, e que é isso mesmo no dia a dia, né? Por isso que brincar, aproveitar, fazer as pessoas se sentirem de verdade especiais, que é o que você faz lá, para mim é uma verdadeira terapia, Com né? certeza. Para ambos, né? Para o paciente e para quem faz. E para você. E eu queria que você falasse assim, como é que você, no dia a dia, você vê essa cura acontecendo? Porque a pessoa vai lá tratar apenas um probleminha no dente, mas você faz a inclusão verdadeira, a criança sai de lá se sentindo forte, tenho certeza que se acalma. Quero que você fale um pouco dessa técnica, né? Eu acho que não existe uma técnica, uma receita de bolo. Claro que tem toda uma técnica por trás, eu digo técnica do dia a dia, né? Tem uma técnica por trás, estudada por muito artigo científico, por muita ciência. Mas eu acho que levar a vida mais leve, sabe? Levar, como eu te falei, tratar como pessoa mesmo, não como paciente. Entender que hoje eu estou na posição de tio Paulo dentista, mas amanhã meu dente pode doer, eu posso estar na posição de paciente, os papéis podem se inverter. Eu fui agora operado, eu tive pedra no rim, fui operado, e eu fui tão acolhido no hospital, eu me senti tão importante no hospital quando eu fui acolhido, sabe? E aí tem aquelas voluntárias que andam com um avental rosa, e aí ela... São as queridas, umas né? queridas, ela foi no meu quarto, ela falou assim, olha, eu vou falar uma coisa que eu nem posso falar, mas eu sou tão sua fã. Ela falou assim pra mim, eu falei, poxa, muito obrigada. Ela falou assim, mas hoje eu não vim conversar com o tio Paulo, eu vim conversar com o Paulo CPF, não com o Paulo famoso ou o Paulo pessoa pública. Como que você tá? E aí eu falei, ela tá fazendo o que eu faço. E eu me senti tão acolhido, tão bem, e algo que poderia ser tão trágico se tornou mágico. E a minha grande inspiração é o Walt Disney, né? E ele fala muito isso, né? Transforme sempre uma experiência trágica em uma experiência mágica. Então tire aquilo de melhor do pior, que é o que a gente estava conversando. Então eu acho que mesmo acontecendo algumas coisas ali no meio do caminho, a gente precisa valorizar o porquê tá acontecendo. Um dia desse eu tava vindo para São Paulo e eu vivo com pressa, porque eu gosto de chegar no horário e eu tenho 1000 compromissos, e aí eu parei num posto, peguei um pão de queijo, peguei alguma coisa para eu beber, e aí quando eu fui passar no caixa eu tava com muita pressa, e aí a moça olhou para mim e falou assim, você tá com pressa? E eu quase que eu falei, claro que eu tô com pressa, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Como que você pergunta uma coisa dessa? E eu fiz assim, meu amor, eu tô com pressa. Ela falou, não tenha pressa. Aí eu, como assim, moça, eu tenho um compromisso? Ela falou assim, Deus sabe o que faz, não tenha pressa. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, você vai chegar no seu compromisso no horário, e uma calma, e eu querendo falar, pelo amor de Deus, faça minhas coisas logo. E aí eu sempre muito acelerado, aquela coisa toda. E aí, vamos supor que de 2 minutos que eu demoraria, eu demorei, sei lá, 8, um exemplo. E aí eu tô chegando na estrada, daqui a pouco eu abro ali o Instagram e quando eu olho pro lado,
Tinha acabado de acontecer um acidente na estrada. Então, talvez, se não fosse aquela moça, né, que alguém sussurrou ali no ouvido dela, Deus falou, ó, segura um pouco esse moço aqui, que daqui a pouquinho ele chega lá, porque senão talvez o acidente poderia ter sido comigo. Nada é por um acaso. Nada é por um acaso. Então, eu costumo dizer, às vezes, até o atraso faz bem, sabe? Não que poderia ter sido um acidente comigo, mas poderia. Então, assim, às vezes a gente começa a entender, e eu acho que isso também vem da maturidade, né? Quando a gente fica um pouco mais velho, a gente começa a entender que as coisas vão acabando fazendo sentido. Ah, eu gostava tanto daquela pessoa saiu da minha vida. Fiquei triste, mas lá na frente você fala, poxa, não é que fez sentido? Né? Parece você agradece que Deus até, tira, né? Sim. Poxa, eu fiz algo, que nem eu falei do câncer da minha mãe, sofri pra caramba, foi a pior fase da minha vida, Deus me livre de voltar pra aquela fase, mas algum aprendizado eu tirei? E muito. Poxa, algum paciente me ensinou alguma coisa? Todos os dias eu aprendo com eles. Algum aluno me ensinou, mesmo eu estando na postura de professor? Todos os dias eu aprendo com eles. Então, eu acho que tirar ensinamentos da vida mesmo nos faz ser cada dia maior. Eu acredito nisso. Sim, acredito nisso também. E é maravilhoso você pensar desse jeito e viver isso, né? Com certeza. Muito bacana. Muito bem. Essa conversa tá incrível, mas agora a gente vai chamar um pequeno intervalo, pequeno mesmo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Até já. Muito bem, estamos de volta e se você chegou agora, esse é o nosso Conexão Social que vai ao ar todos os domingos aqui na Record News e hoje nós recebemos o tio Paulo que nos emocionou até agora contando a sua história de vida e eu tenho certeza que vai impactar ainda mais a todos vocês que já conhecem o trabalho dele. E agora a gente quer falar de um projeto que é muito bacana, que é onde você colocou ali a sua história, né? Alma de artista, mãos de dentista. O que isso significou na sua vida e o que você colocou nesse livro aqui, que ainda a gente não falou, né? Mas que a pessoa de casa vai ser impactada. Esse livro eu coloquei a minha história de vida mesmo, desde quando a minha mãe tava grávida até a viralização de quando o Brasil acaba me conhecendo como tio Paulo. E hoje, juntando aí todas as redes sociais, temos aí quase 15 milhões de seguidores pelo mundo inteiro. E era uma maneira que eu queria de me exibir, porque eu sou exibido, entendeu? Então eu falei, eu quero me exibir, eu quero contar minha história pras pessoas, eu quero que as pessoas me conheçam. E aí eu comecei a pensar como que eu ia fazer isso. E aí um belo dia eu tava à noite, fui na cozinha, tomei um gole de água gelada e aí veio a capa do livro na minha cabeça. Então eu tinha a capa, mas não tinha o livro. E aí esse livro veio e eu falei, cara, e se eu mostrasse uma capa do livro aonde eu fosse metade dentista, metade artista, que é o que eu faço na minha vida inteira. E aí eu entrei em contato com a editora nacional. E aí quando eu me apresentei, eles falaram, mas a gente é muito seu fã, é claro, vamos fazer, nananã. E aí a gente acabou lançando esse livro, que graças a Deus foi um sucesso, está sendo um sucesso. As pessoas podem comprar online ou em qualquer livraria. E é um sonho, né, ter um livro. Às vezes eu não tenho muito o que fazer, eu vou no shopping, e aí eu falo assim, olha, tem uma livraria ali. Eu falo, moça, você tem um livro tal? Ela fala, não tenho, claro. E quando eu pego, eu falo, sou eu. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu tô na livraria. Aí, quando lançou o livro, minha mãe me mandou foto e falou assim, você não sabe, sabe aquela livraria famosa aqui de Santos? Sei, você está na vitrine. Aí assim, é uma comemoração, porque às vezes a gente não tem essa como a gente trabalha no online, né, a gente não tem essa coisa de tipo assim, poxa, realmente eu fiquei famoso, né, porque pra mim é São Paulo de sempre, eu vou na padaria e às vezes minha mãe até briga comigo, que às vezes eu falo assim, hoje eu vou dar um passeio, aí minha mãe fala, onde você tá? Eu falei, eu vim na 25 de março, eu falei, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo na 25 de março? Então eu vou, aí todo mundo me para. Um dia desse teve no meio da 25 de março, começou, o policial veio com aqueles cavalos, e vai pra um lado e vai pro outro, e aí o homem que tava fugindo do policial me reconheceu. Ele começou, tio Paulo, e voava brinco pra um lado, brinco pro outro, ele pedindo foto, porque a mãe me amava, a mulher me amava, eu não sabia se eu corria, se eu tirava foto. Meu Deus. Então minha mãe fala assim, pelo amor de Deus, você manda alguém no seu lugar, mas eu falo, não quero perder essa essência, sabe? Sim. Então eu acho que ao mesmo tempo, claro, que a vida me deu oportunidade
oportunidades que eu nunca teria se eu não fosse uma pessoa pública, mas ao mesmo tempo eu quero continuar com o pé no chão, eu quero continuar sendo o Paulo que eu sempre fui, eu quero continuar podendo ir na padaria, eu quero continuar podendo ir no shopping a hora que eu quiser ir, sabe? Eu não tenho muito essa coisa de, fiquei famoso. Não, pra mim isso é uma besteira. Então eu adoro quando as pessoas me reconhecem, beijo, abraço, esmago, chego no lugar chamando a atenção. Eu sou uma pessoa discreta, você já percebeu, né? Sim. Então eu chego assim... Parece que a gente conhece há anos, né? Sim. E assim, eu adoro isso. Eu acho que eu não posso perder essa essência nunca, sabe? E isso conecta as pessoas. Eu tenho certeza que a história que você conta aqui é a nossa história, de algum jeito, como você falou, não é só o dentista, né? Mas em qualquer profissão, um ser humano que está ali e vai se conectar com a história e com certeza com você. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem. Aquela câmera é sua. Você agora está falando pro mundo. E qual a mensagem que você quer deixar para que as pessoas fiquem melhor do que elas já são a partir desse nosso programa? Eu acho que a mensagem que eu tenho que dizer pro público brasileiro é aquilo que eu falei lá no começo do programa, né? É sempre se colocar no lugar do outro. Mas antes de se colocar no lugar do outro, também se colocar em primeiro lugar, né? Então, é o que eu falo para as mães. É claro que a gente, quando tem um filho, por exemplo, atípico, qualquer tipo de deficiência ou qualquer tipo que a gente precisa dar uma atenção um pouco maior para essa criança, às vezes as mães viram para mim e falam assim, eu vivo pelo meu filho. Isso é muito legal. Mas eu acho que antes de viver pelo filho, ela precisa viver por ela. Porque a hora que ela viver por ela, consequentemente, ela também vai viver pelo filho. Então eu sinto que às vezes as mães faltam um pouco de amor consigo próprio, sabe? De passar um batom, de também ser mulher, de ser esposa, de ser mãe, de ter tempo de sair, às vezes para tomar um vinho, para escutar uma boa música, para assistir um programa de televisão. E sim, dar atenção pro filho, viver para o filho, viver para o marido, viver para Deus, viver para ela, viver pro mundo. Eu acho que a gente não pode se colocar dentro de uma bolha e pensar assim, a minha missão é essa, eu vou fazer isso, eu vou largar minha vida inteira. Não, a gente precisa ocupar a cabeça, a gente precisa ler, a gente precisa assistir programas, a gente precisa se informar, a gente precisa estar antenado e a gente precisa dar voz a essas crianças, né? Que bom que tá na moda, né? As pessoas viram pra mim e falam assim, o autismo, por exemplo, o autismo tá na moda. Que bom que o autismo tá na moda, que bom que essas crianças estão tendo uma visibilidade, até que enfim essas crianças estão sendo inclusas numa sociedade que por muitos anos não foram. Às vezes as pessoas perguntam pra mim assim, tio Paulo, por que hoje tem mais pacientes especiais do que antigamente? Não é que tem mais. Sempre teve, mas antigamente esses pacientes eles eram escondidos, esses pacientes eram motivo de vergonha. Sim. E hoje os pais saem com blusas dizendo eu sou pai de autista, eu sou pai de síndrome de Down. As pessoas têm orgulho e graças a Deus que elas têm orgulho disso, né? Que bom que elas estão trazendo, por exemplo, ao dentista sem o paciente ter dor, que elas estão trazendo por uma prevenção, que elas estão trazendo porque elas estão preocupadas para que esse paciente no futuro não tenha medo. Então eu acho que a grande mensagem que eu deixo para vocês é viver feliz, é aproveitar a vida, é aproveitar o tempo que você tem com a sua família, é aproveitar o dia de hoje, é ver bobagem às vezes para dar risada, porque às vezes a gente é muito fechado. Não, vamos dar risada, vamos levar a vida mais leve. Antigamente a gente ria com tanta besteira, né? Vamos rir também, vamos levar a vida mais tranquilo, vamos levar um tempo pro lazer, vamos levar um tempo para estudar, vamos levar um tempo para assistir coisa séria. Chega de ver desgraça o tempo inteiro, né? Vamos levar a vida mais tranquilo, porque aí eu acho que isso reflete na vida real. Eu acho que as pessoas precisam viver mais vida real. Eu acho que é importante o que a gente está vivendo, esse processo de mudança. Eu falo muito para os meus alunos e para os meus amigos também, que não é porque deu certo antigamente que vai dar certo hoje. Então, que bom que as coisas estão mudando, que bom que as coisas estão evoluindo, mas eu acho que as pessoas precisam levar a vida mais leve. Tá muito ferro e fogo, sabe? Vamos rir um pouco da piada, vamos rir um pouco da vida, mas também vamos levar a sério o que precisa levar a sério. E aí, quando a gente faz isso, as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente, verdade. E os seus contatos, tio Paulo? Os meus contatos, as pessoas podem me seguir pelas redes sociais, só procurar lá tio Paulo Bonavides, que vai encontrar
tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube, todas as redes sociais eu tô lá. Eu sou meio ruim para responder direct, porque eu recebo muito direct, graças a Deus, mas assim que possível eu respondo, eu tenho um carinho enorme pelos meus fãs. Agradecer a todo mundo, tem umas pessoas que são meio malucas, né? Que tem gente que fala assim, assina na minha pele, eu achando que a pessoa vai tirar uma foto, no dia seguinte a pessoa vai e faz uma tatuagem com a minha assinatura. Eu falo, pelo amor de Deus, vocês são loucos! E as pessoas, elas falam umas mensagens que se empolgaram porque estavam desempolgadas e assistem ao meu vídeo. Eu tenho relatos de pessoas que tentaram já se suicidar e desistiram da ideia porque viram o meu vídeo e aí hoje fazem odontologia porque querem ser iguais a mim. Eu conheço pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida e através do meu vídeo viram que é possível e que moram lá no Ceará, lá em Fortaleza e começaram a tratar a boca do filho porque viram que existe uma luz no fim do túnel. Então você começa a ver umas coisas, você fala, gente, a gente afeta pessoas de todos os lugares do mundo, né? E com a nossa palavra, isso é muito maluco. E às vezes eu tô na pressa, eu não dou bom dia e as pessoas ficam bravas. Cadê o seu bom dia de hoje? Eu falo, calma, gente, eu tô que nem doido, mas eu já vou dar bom dia e eu vou falar com o povo à noite. Então, assim, é uma loucura, mas as pessoas se tornam íntimas. É engraçado isso, né? A internet faz a gente se aproximar um pouco das pessoas. Faz. Então, eu acho que eu quero vocês próximos a mim. E quando vocês me verem na rua, jamais ficar com vergonha, fingir que não me conhece. Pode vir abraçar, beijar, a gente ficar amigo, a gente ficar próximo, porque eu acho que essa humanização também tem que ser de verdade, não pode ser só pelas câmeras. Verdade. Eu amo isso. Isso é maravilhoso. E é isso que te faz ser tão especial. Ah, muito obrigado. Obrigada por você existir e fazer um trabalho tão lindo. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado a você, muito obrigado a toda a sua produção que me tratou assim com muito carinho, desde o convite até a chegada aqui, até o programa. Você é uma queridíssima. Muito obrigado por tudo. Quando vocês precisarem só conversar com a minha equipe, eu vou estar aqui sempre de braços abertos. E eu já quero voltar. Eu detesto despedida, gente. O programa tem que acabar, mas eu quero ficar aqui até amanhã. E a gente quer que você volte, viu? Eu vou voltar, com certeza. Assim que você tiver uma agenda lá, a gente marca pra você voltar. Com certeza, já estou me sentindo em casa. Pode ter certeza que você transformou a nossa vida também, a sua história é linda. E esse positivismo, essa forma de falar, né? Isso é tão gostoso. Que eu também não quero nem sair dessa sala. Vamos continuar. Obrigada, viu? Obrigado a você, muito obrigado. E parabéns demais pelo seu trabalho lá. Deus continue parabéns para você também, você. Que eu adoro esse programa. Eu acho que é um programa diferente, né? Um programa que a gente traz esperança para as pessoas. Eu acho que o mundo tá precisando disso. Sim, manda um abraço para sua mãe. Pode deixar, mando sim. Muito bem. Chegamos ao final, é triste, queríamos ficar mais aqui com o tio Paulo, mas eu tenho certeza que hoje ele nos ensinou a refletir, né? Deixou pra gente uma mensagem verdadeira e importante. A gente sabe que o ser humano, ele não precisa apenas de tratamento, ele precisa de acolhimento, né? Nesse mundo que a gente falou, tão mecânico, tão frio, tão acelerado. E assim, talvez a maior cura que a gente esteja precisando é justamente de empatia, carinho, escuta, capacidade de fazer o outro se sentir importante também. E é isso que a gente fez aqui nessa tarde. Eu espero de verdade que tudo isso tenha te transformado também e feito você repensar na forma como você tem cuidado de você e daqueles que estão ao seu redor. Você sabe que o programa ele vai ficar disponível no canal do YouTube, você pode rever, você pode compartilhar com pessoas que você acredita que vai fazer a diferença na vida dela. Eu quero te convidar para seguir o tio Paulo, quem ainda não segue, compartilhar com quem está fazendo odontologia. Talvez essa pessoa precisa agora, nesse começo, né, dessa inspiração e talvez vai ser a missão de vida dela também. Nos siga também, siga o programa Ressoar. Desejo para você um domingo lindo, maravilhoso. Obrigada por sua audiência. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá. Que história maravilhosa, não é? É sempre muito especial conhecer gente que faz a diferença, que usa o seu conhecimento para transformar outras vidas. Muito obrigada, viu, tio Paulo? Você realmente é muito especial. E chegou o quadro Descomplica Ressoar. Hoje, a doutora Luísa Bastos fala sobre direitos e deveres na hora de viajar com pet no avião. Preste atenção. Olá, eu sou a doutora Luísa Bastos e estou hoje aqui no Descomplica Ressoar para falar sobre o transporte de pet em avião e os seus direitos como consumidor. Qual é a forma correta de transporte de um pet?
Primeiro, é importante dizer que o passageiro precisa verificar as normas da companhia aérea antes de comprar a passagem, porque hoje não existe uma regra única. Hoje, cada companhia aérea define seus critérios de peso, tamanho da caixa de transporte e quantidade de animais que vão ser permitidas por voo. Mas vamos lá. Em geral, cães e gatos de pequeno porte podem viajar na cabine junto com o tutor, dentro de uma bolsa ou caixa adequada de transporte, que vai ficar debaixo do assento da frente. E nas companhias aéreas brasileiras, o limite de peso é de 10 a 12 quilos e das caixinhas de transporte entre 40 centímetros de comprimento e 25 centímetros de altura. Animais maiores ainda precisam viajar no porão do avião, a não ser que seja um cão de assistência emocional ou um cão de serviço. Além disso, é necessário apresentar atestado de saúde emitido por veterinário nos 10 dias anteriores à viagem e a vacinação em dia. Após o caso do cachorro Joca, quais foram as alterações na lei? É importante esclarecer que a chamada Lei Joca ainda não está em vigor. O texto foi aprovado pelo Senado, mas como sofreu alterações, voltou para análise da Câmara dos Deputados. Mas pelo texto aprovado, as companhias aéreas elas deverão tornar obrigatório o transporte de cães e gatos, com regras claras na contratação. O que muda então? É porque atualmente no Brasil, as companhias aéreas podem optar por realizar esse tipo de transporte ou não. Mas agora, o projeto prevê essa obrigatoriedade do transporte. No entanto, ela que irá determinar se o animal ele vai ser transportado na cabine ou se no porão. Então, eu acho bem difícil um cenário em que cães grandes possam viajar na cabine no futuro próximo. Mas algumas melhorias serão aprovadas. No caso do transporte fora da cabine, deverão existir critérios técnicos para garantir a integridade do animal, como controle de temperatura no local, ventilação, pressurização quando necessário, acomodação adequada, possibilidade de monitoramento por rastreador. Então, o seu cãozinho ele vai estar lá, você vai poder rastrear onde ele está. E o projeto também prevê o treinamento dos profissionais, como o procedimento específico de embarque e desembarque, plano de contingência para situações de emergência envolvendo o bem-estar do animal. E a companhia aérea ela vai responder por lesão de cães ou gatos. E o tutor ele pode se recusar de levar o pet na parte inferior do avião. Como eu disse, a regra atual é que cada companhia aérea ela decide os critérios de transporte e ela não é obrigada a transportar animais. Mas existe uma exceção importante, que são os cães de serviço como o cão-guia, que possuem uma proteção legal específica. Já o caso dos animais de suporte emocional, ainda não existe no Brasil uma regra geral obrigando todas as companhias aéreas a aceitarem o transporte na cabine. O que temos visto são passageiros ingressando na justiça pedindo tutela de urgência, atestando a necessidade daquele animal para acompanhar, na sua condição de saúde, como uma pessoa com epilepsia ou crise de ansiedade aguda que precisa da presença do animal. E nesse caso, o juiz está avaliando o caso concreto e, se ele entender pela obrigatoriedade do animal, ele vai no voo. Você consegue a tutela para ele ir no voo. O que fazer se o pet passar mal no avião? Bom, se o pet passar mal no avião, você deve comunicar imediatamente à tripulação para que sejam adotados os protocolos possíveis dentro da aeronave. Mas vai ficar a cargo do comandante e também sorte de quem vai estar no voo, Então, você vai gravar, fora isso, você vai produzir as provas necessárias, como gravar vídeos, tirar fotos do animal e levar ele em um veterinário para testar o bem-estar dele, as condições de saúde dele assim que você desembarcar. Nos Estados Unidos, nós tivemos até um caso em que um comandante da Delta, ao saber que um cãozinho estava passando mal na cabine, ele retornou com o avião. Mas, claro, essa é uma decisão que vai ficar a cargo do comandante da aeronave. E se o pet sofrer maus tratos, o que devo fazer? Em caso de suspeita de maus tratos, a primeira orientação é documente tudo. Inclusive, uma dica importante é que o tutor faça fotos e vídeos do animal antes do embarque também, mostrando que ele estava em boas condições de saúde, que ele estava tranquilo e sem ferimentos. Até porque, para viajar, normalmente já é exigido um atestado de saúde emitido por médico veterinário, Então, esse documento já comprova, ajuda a demonstrar que o cãozinho estava em condições adequadas de saúde no momento de embarque. E ao receber o pet, o tutor ele deve verificar imediatamente, claro, como qualquer tutor faria, o estado dele, e registrar fotos e vídeos se ele tiver qualquer alteração, procurar um veterinário e conseguir o laudo, porque o laudo veterinário ele vai ser essencial para avaliar sinais de desidratação, trauma, compatível com alguma falha de transporte. E também é importante registrar reclamação formal com a companhia aérea e guardar todos os documentos da viagem, mas isso já fica no nosso e-mail. E se ficar comprovado que houve falha ou negligência nos cuidados com aquele animal, a companhia aérea poderá ser responsabilizada pelos danos causados. E esse foi o Descomplica Ressoar de hoje. E se você quiser mais informações, me segue no Instagram, @LuizaBastosADV. Tchau!
Essa dica foi realmente para descomplicar a nossa viagem, não é? Chegamos ao fim do nosso programa, passou rapidinho, né? Mas não se esqueça, para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal, é o youtube.com/ressoar. Siga também o nosso Instagram, @programa Ressoar, e você comenta por lá o que é que você achou dos assuntos de hoje, tá bom? Para encerrar, vamos ficar com o seguinte pensamento: não importa o quão difícil tenha sido o passado, sempre podemos recomeçar. Inspirador isso, né? Então, meu povo, bora ser feliz, bora recomeçar. Grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Bora lá!